Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos colocar em pé, vamos orar e darmos início ao culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E após a oração nós estaremos cantando de número 304 do cantor cristão. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te damos graças por tua bondade e por teu amor, Senhor, para conosco. Pai, nós te louvamos pela vida da tua igreja, que nessa noite, Pai, se reúne aqui para adorar, para bendizer o teu santíssimo nome. Portanto, Senhor, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, meu Pai. Que o Senhor receba o louvor e a adoração. Que o teu povo, ó Deus, entre na tua presença com sinceridade, em contrição de espírito, Pai, para oferecer, ó Deus, com entendimento, com sabedoria, um culto que te seja agradável. Tire de nós, ó Deus, tudo e qualquer tipo de fé que não seja na pessoa bendita do Senhor e na sua palavra. Recebe o louvor, derrama graça sobre nós. Fala-nos através da tua bendita palavra, por amor do teu Filho Jesus. Amém, meu Deus. Nós vamos cantar o hino número 304. Um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso
Para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. 308. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Eu estou me sentindo cantando com Chitãozinho e Chororó tocando aqui. Não vamos para viola, né? Para viola. Viola é o quê? Eu não lembro não. Dupla de violeiro eu não lembro não. Mas vamos dizer Canarinho e Curió. Se for falar de Chitãozinho e Chororó, eles tocando, eu me garanto na voz. Deus abençoe e tenha misericórdia de nós. Mas eu estava dizendo outro dia, irmãos, eu estava me imaginando em casa e que eu estava dizendo, rapaz, olha, eu tento cantar fora da igreja, é ruim. Vai cantar aqui, eu me empolgo, viu? Eu me amostro, como se diz, né? Rapaz, esses cabas me ajudam muito. Pense, viu? Você, às vezes pensa que não é nada, né? Nem vê tanta coisa. Não sei se vocês cantam assim, sentem essa como é que a gente pode dizer, é claro que tocar com instrumento, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Por isso tem tanta gente que prefere cantar com
um som de CD, né, com playback, essas coisas. Como eu não consigo cantar com playback, porque para cantar com playback é para cantar no tom do playback, imagina. E aqui eles têm que se virar para acompanhar o meu tom. Aí eu é quem dou o tom, mas ajuda muito a gente. Então, assim, eu acho que eu tenho dificuldade, eu não tenho essa facilidade em casa a cantar, não, mas parece que na igreja o negócio desenvolve melhor. Ainda bem, né, que na igreja é para Deus, então é melhor, né? Ou em casa eu vou cantar para quem? Para a irmã Bia, né? Para a irmã Bia eu vou cantar, eu estou apaixonado, né? Vou cantar assim, né? E aí já basta, né, irmã Bia? Já basta que a irmã Bia vai enjoar desse negócio, né? Aí, e Jesus não enjoa, né? Da gente cantando para ele, não enjoa não. Quanto mais a gente canta, ainda é pouco. Quanto mais a gente louva, ainda é pouco. Quanto mais a gente adora, ainda é pouco, não é? Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo de número 9 e 10. Zacarias, capítulo 12, versículos 9 e 10. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor vai não apenas destruir nações que atacaram Jerusalém, mas também vai derramar sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de ação de graças e de súplica. Depois de Jerusalém ter se desviado, depois da casa de Davi ter pecado contra Deus, ter se afastado da lei do Senhor, o Senhor está dizendo que vai derramar do seu espírito, ou vai derramar sobre esse povo, sobre Jerusalém, sobre a família, ou sobre a casa de Davi, um espírito de ações de graças e de súplica. Ou seja, o Senhor vai fazer com que haja quebrantamento em Jerusalém. Jerusalém vai se arrepender, vai se voltar para Deus, vai se voltar para o Senhor, é isso que o texto está dizendo. Vai voltar-se em arrependimento e suplicar ao Senhor e oferecer ao Senhor ações de graças. Irmãos, nós temos a palavra do Senhor e o que nós aprendemos com a palavra do Senhor em toda a história, desde a criação, desde a queda do homem, que Deus estabeleceu o plano de redenção que já estava, digamos assim, no seu propósito, na sua eternidade. Mas o Senhor, Ele
escolhe um povo, e ele é o Deus e tem um povo. Então nós temos um Deus, temos a sua palavra sobre nós, e temos que decidir sobre o que é que nós somos. Se nós somos povo de Deus ou não somos povo de Deus. Eu não paro para ouvir muito tempo, às vezes não tenho nem tempo para ouvir tantas pregações ou pregações tamanhas. Mas eu ouvi uma parte de uma pregação daquele pastor Cláudio Duarte, que, né, com muita diversão, faz, né, palestra para casais, principalmente para casais. Mas ele falando uma coisa que eu sei que a frase que tem lá, o subtítulo que tem para essa mensagem não é o subtítulo da mensagem, mas é o subtítulo lá na internet, né, assim, para as pessoas ouvirem o que ele vai dizer. É assim: os fofoqueiros são bons para a nossa vida, porque ele cuida da nossa vida enquanto a gente está ocupado. É uma fala dele em sua pregação, que é bom os fofoqueiros, porque os fofoqueiros, eles se preocupam com a nossa vida. Eles cuidam da nossa vida quando a gente está fazendo tanta coisa. Tem fofoqueiro preocupado com a nossa vida. Ele, naquele jeito dele, engraçado de falar. Mas uma das coisas que ele fala, e eu concordo, ele diz assim: ele diz que, às vezes, a gente se chateia. Porque nós não devemos satisfação a ninguém, por exemplo. Não é? Ninguém gosta quando ninguém cuida da sua vida, da vida dele. Não é assim? Cada um o seu. Imagina, por exemplo, eu estou em casa, a irmã Manuel passa lá na frente de casa: pastor, já orou hoje, pastor? Aí, pelo amor, daqui a pouco eu vou me chatear. Não é assim? Agora, aí de repente vem a irmã Cecília, vamos mexer com a mulher também. Aí vem a irmã Cecília, passa lá: pastor, o senhor já leu a Bíblia hoje, pastor? Só parei aqui na sua porta só perguntar isso. Aí quando é no outro dia, passa a irmã Manuel de novo: pastor, ontem eu falei, hoje eu estou só lembrando de novo. O senhor orou hoje? Orei, irmão Manuel, Deus te abençoe. Quantas vezes, pastor? Estou indo, pastor, Deus abençoe. Aí depois passa a irmã Cecília de novo: pastor, leu a Bíblia hoje? Leu quantos versículos? Ou leu um capítulo todo da Bíblia? Irmãos, aí o pastor Cláudio Duarte, ele diz assim, que a gente não pode se chatear, não. Porque se tem alguém aqui que tem que mostrar para o povo o que faz, é a gente. Ele disse: o cristão, ele tem que ser visto por todo mundo tem que olhar a vida dele. Tem que ser vista a vida do cristão, irmãos. Tem que ser cobrado mesmo. Não tem como não cobrar do cristão. Você aprendeu, está servindo a Deus. É uma nova criatura? Tem que mostrar que é uma nova criatura em Cristo Jesus. O problema é que o evangelho se tornou muito popular, parece, né? E essa população do evangelho, tem gente vivendo dentro da igreja como quem vive fora, ou pior do que gente que vive fora da igreja. E vive assim, com a cara lisa. Viu? Gente com a cara lisa. Gente que encontra com você e diz assim: ó, vamos lá na minha igreja, que lá tem um culto. Se você for lá, você vai ver o que é a presença de Deus. Gente que diz assim, com a cara, é uma bênção. Você escolhe que amém, graças a Deus. Se você for lá, receber a palavra do Senhor, leva a sua família para você ver. Tem um culto da família lá que não tem para ninguém, o céu cai. Tem gente fazendo isso. E a mulher dele querendo matar irmãs da igreja por causa dele. Entenderam, né? O que eu estou falando? Deu para entender? Tu não está me... Mas, né? Não deu para entender, não precisa mais nada. Só isso. Acaba convidando todo mundo para ir para o culto da família, o culto de bênção na igreja dele. E a mulher dele querendo pegar irmãs da igreja por causa do comportamento dele. Ou seja, gente que está dentro da igreja fala até bonito das coisas que acontecem na igreja, mas está vivendo igualzinho ou pior, porque nem todo mundo que vive fora da igreja trai a mulher. Ou trai o marido, ou vive uma vida assim. Nem todo mundo, né? Tem gente dentro da igreja achando que pode. Desde que ele vai para a igreja e lá ele sinta, esse é o problema, né, que eu já falei aqui outras vezes. Não venha para a igreja para sentir, mas não venha mesmo em nome de Jesus. Não venha para a igreja com essa ideia: eu vou para sentir. Não venha não, que você está errado. Se você não tem Deus em casa, aqui não é o lugar para você sentir a presença dele, não.
convide quem não é crente para ter uma experiência nova com Deus. Mas aqui você vem expressar sua adoração e gratidão a Deus porque você o serve, você o conhece. Mas as pessoas estão vivendo isso. Desde que elas vão e provem aquele momento, tem uma coisa que eu vou sentir lá, e eu convido, aí convida todo mundo, porque todo mundo tem que sentir o que ele sente na igreja. Mesmo que nada muda a vida dele. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua graça, por sua bondade, quanto o Senhor tem sido bondoso conosco. Né? Vivemos aí, passamos uma luta, vem outra, enfrentamos um desafio, superamos ele, esses desafios surgem outros, mas nós vamos orando e dando graças a Deus e o Senhor vai nos concedendo a vitória. Então, oremos ao Senhor, nós vamos fazer mais uma oração, vamos orar pela nossa região, pelo nosso estado, né, esses dias de chuva, muitos desabamentos, muita gente perdeu seus entes queridos, parece que acredito ainda tem gente desaparecida aí, debaixo de destroços, de lama, e é uma angústia muito grande, né, para a família. Infelizmente, a gente sabe que todas as vezes que vem temporais, essas chuvas assim mais constantes, né, surgem as enchentes e vem os riscos de deslizamento, de alagamento, essas coisas todas, e a gente não tem para onde correr. Para onde a gente corre tem lugar baixo, para onde a gente corre tem lugar alto, né? Quem está embaixo tem medo da água que vai subir. Quem está em cima tem medo de descer de lá, descendo, né, com tudo depois das águas. E nós temos que pedir a Deus que Ele continue nos guardando, nos dando livramento, né, e consolando as pessoas que perderam seus entes queridos. Então, vamos orar a Deus para que o Senhor esteja confortando e consolando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. E após o ministério feminino estará louvando a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez, Senhor, te damos graças, te adoramos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e tem nos guardado, Senhor. Pai amado, nós estamos aqui hoje à noite num culto de celebração, de louvor ao teu nome, onde a nossa ideia é que nos alegraremos ou nos alegramos em tua presença, em te adorar, em poder te glorificar, enquanto que nessas horas tem pessoas, Senhor, que estão velando os corpos de seus entes queridos, outros ainda estão desesperados, angustiados porque não encontraram corpos de parentes desaparecidos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor conforte essas pessoas, que o Senhor console essas pessoas. Oramos sim, meu Deus, para que também tenhamos dias melhores, sim, e livres de tragédias, de situações assim, que o Senhor guarde, Senhor, o nosso povo. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, também rogar a tua graça sobre aqueles que estão enfermos e agradecer-te por aqueles que estão sendo restaurados. Michele, Zezé, Selma, Rosângela, Senhor, outros mais colegas nossos de trabalho, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, venha trazer graça, livramento, restauração na vida da família e assim como na vida dos nossos familiares, de nós que estamos aqui orando nessa noite. Pai bendito, nós oramos a Ti, confiantes no Teu poder, em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. O ministério feminino vai louvar o Senhor.
Saudemos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou ler aqui em Salmo 142. Com a minha voz clamarei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramarei a minha queixa perante a tua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olho para a minha direita e vê, e não há ninguém que me conheça. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestem bem. Amém. Promessa de Deus, e nela eu vou esperar, ainda que venha a sofrer, o Jordão Deus me ajuda a passar. O Deus que provou Abraão é o mesmo que a ele honrou. Isaque pergunta ao cordeiro: onde está o cordeiro, meu filho? Eu sei, Deus proverá, Deus proverá, eu sei, Deus proverá. Não vejo o cordeiro aqui, mas Deus proverá.
a forma de Deus trabalhar. Nem sempre dá pra entender, seus caminhos são muito mais altos. Deus trabalha da forma que quer, leva o crente lá para o deserto, pra melhor o crente conhecer seus caminhos, sua graça, sua glória. No deserto faz uma escola, pra então revelar seu poder. Deus proverá, eu sei, Deus proverá. Não vejo o cordeiro aqui, mas Deus proverá.
o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Isso. Ah. Isso. Deixa a gente muito triste e reforça ainda mais a necessidade de estarmos aqui na casa do Senhor, orando e nos mobilizando para tentar minimizar todos esses danos, né, que ocorreram. Então, como igreja, nós temos esse compromisso. Então, vamos ficar de pé. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, que é aquele que restitui, aquele que restaura. Amém? Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, eu vou te dar as águas, correr os montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, e a fonte das águas, o dos montes,
deserto florescer. E quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que nos auxilia, Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Posição. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, à sombra de tuas asas eu canto, júbilo eu canto, rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto, que o teu povo celebre comigo. Tive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E
e os meus lábios se encherão do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, à sombra de tuas asas eu canto, no júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Que o teu povo celebre comigo, se vier amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encherão do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Cantem de júbilo ao Deus que nos livra da morte. Cantem de júbilo ao Deus que é Pai dos órfãos. Cantem de júbilo ao Deus que é juiz das viúvas. Cantem de júbilo ao Deus que liberta o pobre. Cantem de júbilo ao Deus que sara o doente. Cantem de júbilo ao Deus que salva o perdido. Cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem, 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 cantem. Com júbilo eu canto, o choro pode durar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará a vitória. Aleluia. O mês de maio, nós batistas, nós comemoramos o mês da família. E nós estamos hoje, né? É o último domingo do mês de maio. E a gente não poderia deixar passar um momento como esse, em que nós ministramos sobre a vida das famílias. Creio eu que nem todas as famílias estão completas aqui nessa noite. Mas aqui está cada um representando a sua família. E é por isso que a gente vai continuar aqui, através do canto que nós vamos entoar nessa noite, nós vamos estar abençoando a vida das famílias. Nós estaremos profetizando bênção na vida de todas as famílias. Amém? Porque não somente as nossas famílias estão aqui representadas, mas a família como um todo, porque a igreja do Senhor deve se manter vigilante, deve se manter mantendo a chama acesa, orando e intercedendo pelas famílias. Amém? Posição. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada? Será abençoada minha descendência, frutificará a tua essência. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Profetize. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Queria convidar aqui o pastor para fazer uma oração pelas famílias. Nesse momento a gente sabe que tem muitas famílias que estão sofrendo e nós precisamos estar intercedendo, precisamos estar colocando nosso joelho no chão para que nós possamos abençoar a vida de todos. Amém? O pastor vai fazer essa oração. Nós Senhor, nosso Deus e Pai, louvado é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, nessa noite, por tua preciosa graça, Senhor, por tua bondade que tem nos alcançado, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite em família, e como família, Senhor, que o Senhor nos escolheu, e diz a sua palavra, ó Pai, que os filhos, ó Deus, do jovem homem, os filhos da juventude, Senhor, eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Pai querido, nós oramos pela nossa família e de forma especial, ó Deus, pela nossa descendência, pelos nossos filhos, ó Deus, para que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos dê sabedoria e graça, para que, ó Deus, nós saibamos como direcionar os nossos filhos, ó Deus, em alvos, ó Deus, a tua palavra, em direção, ó Deus, aos céus, em direção aos bons costumes, em direção aos bons exemplos, ó Pai. Que nós possamos ver os nossos filhos, que nós possamos ver a nossa família, que nós possamos ver os nossos pais guardados, protegidos, providos pelo Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem guardado a nossa família, porque o Senhor tem nos preservado, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo conhecimento, a revelação da tua palavra em nós. Nós podemos, ó Deus, crer em nome de Jesus, que a nossa família será direcionada por tua palavra, que a nossa família será conduzida para a luz da tua santa lei, que em nome de Jesus, ó Deus, não será o governo, não serão as autoridades, ó Deus, que ditarão, ó Pai, como serão os costumes, como serão, ó Deus, o futuro dos nossos filhos. Nós os vemos na tua presença, nós os vemos na tua casa, nós os vemos glorificando e bendizendo o teu nome. Ó amado Deus, nós te louvamos e oramos, ó Pai, pela comunhão da família, pela união da família, pela unidade da família. Sim, meu Pai, oramos pela saúde da família, que o Senhor venha guardar a cada um, que o Senhor venha livrar a cada um, que o Senhor venha dar sabedoria, Pai, em nome de Jesus, a cada um, e que, ó Deus, em amor, vivamos para a Tua glória, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, quando entrarmos na tua casa, podemos sempre celebrarmos como nesse cântico: eu e a minha casa serviremos a Deus, louvaremos, bendiremos ao Senhor em todo o tempo. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado, ó Deus, pela família. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de ler mais uma vez com você, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nos diz a palavra bendita do Senhor. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficava calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramará sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Se eu não estou enganado, esse foi o texto que nós lemos domingo passado, não foi? Ou não? Foi isso?
foi esse texto que a gente leu domingo passado. Se domingo passado não saiu nada na pregação, imagina hoje, se já foi pregado a semana passada. Imagina, é o risco que se corre repetir o mesmo texto que foi lido na semana passada. Mas eu queria falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração durante essa semana, enquanto eu estava meditando nessa palavra. Porque tem coisas que eu prego e eu fico pensando porque preguei. E durante a semana eu fico ouvindo, às vezes ouço a pregação. Se tem um pregador que eu escuto na minha vida, sou eu agora. Depois que eu aprendi a pregar, depois que eu acho que eu aprendi a pregar, eu gosto de me ouvir pregar. Eu não sei porquê, mas eu gosto de me ouvir pregando, sabe? Às vezes venho no ônibus, boto fone de ouvido e venho aonde da área, eu venho escutando as pregações. É bom para mim porque aí eu posso fazer julgamento do que eu preguei, né? Já que ninguém tem coragem de dizer, pastor, esse negócio aí não está muito bom não, eu mesmo posso corrigir, eu mesmo digo, rapaz, não era para ter falado isso não. Ou então falei pouco, vou falar mais, como essa semana que eu estou repetindo o mesmo texto. Mas eu estava pensando, irmãos, baseado no sofrimento de Jesus, eu comecei a imaginar, por exemplo, o Antigo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento existia o sacrifício dos cordeiros. E os cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento representavam o sacrifício que Jesus depois iria fazer por nós lá na cruz. O cordeiro era morto, sacrificado, a pessoa trazia lá o cabrito, o novilho, a ovelha, trazia lá, entregava o sacerdote pegava a ovelha, degolava ela, passava o facão afiado no pescoço, o sangue dela era derramado numa bacia, aspergido numa bacia. Ele usava o sangue dos animais sacrificados, eram usados às vezes na cerimônia do templo para aspergir as pessoas. As pessoas, quando entravam em uma determinada área, até uma área que as pessoas iam no templo, eram salpicados sangue nas pessoas daquele animal. E aquele sacrifício daquele animal era para que o povo não fosse sacrificado. O animal morria para que o povo não morresse. Era uma forma de alguém pagar pelos pecados de alguém. Sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há remissão de pecados. Então só tem uma forma de pagar o pecado, é morrendo. Então, para não morrer ninguém, morria o cordeiro. Como era o povo de Deus, então o povo de Deus tinha, por Deus, desde o Egito, né, o sacrifício, a oferta, colocar o cordeiro para oferecer a Deus, para que Deus poupasse. Não foi assim na primeira Páscoa lá no Egito? Prepararam o cordeiro, mataram o cordeiro, e quando chegou a meia-noite que o anjo da morte veio no Egito, passava na casa dos egípcios, feria o primogênito, mas quando passava na casa dos hebreus, que tinha a marca do sangue nos umbrais da sua porta, o anjo da morte passava por cima. Por isso a palavra Páscoa, pechar, é passar por cima, é passar sobre, não entrar na casa, não ferir o primogênito lá no Antigo Testamento. Então, o sacerdote oferecia, Jesus é o nosso cordeiro que foi morto, que as pessoas sacrificavam no passado. Jesus é o cordeiro que morre em nosso lugar, por nossa culpa. Eu falei aqui que quando o texto diz, por exemplo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Eu falei aqui a semana passada até que as nossas enfermidades aqui não eram doenças porque a gente começa a adoecer, a gente mesmo crente adoece, mas também eram as nossas doenças, até porque o texto, quando fala de nossas enfermidades, de nossas doenças, você sabe que as enfermidades, as doenças são consequências dos nossos pecados, assim como a morte é consequência do nosso pecado. Então tudo é consequência. Quando ele diz que Jesus quando o texto diz ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, é porque realmente Jesus, ele cuida da causa e da consequência. Jesus, ele está cuidando dos nossos pecados, ele assumiu os nossos pecados. Agora, é interessante que eu falei aqui assim, que enquanto Jesus está morrendo lá na cruz, não era apenas
a vontade dos homens que se cumpriam. Não foram os soldados romanos ou nem foram a revolta ou inveja dos judeus que mataram Jesus. Jesus foi morto. Aliás, o que Jesus estava recebendo sobre ele na sua morte era a ira de Deus que era para nós. O que Jesus sofreu lá, ele sofreu a ira de Deus que pesava sobre nós. Morrer na cruz era um ato de punição. Ele não merecia porque ele não era bandido. Ele não merecia porque ele não tinha nenhum crime ir para a cruz. Pastor, mas a cruz, o ato de crucificar, não era um ato das pessoas daquela época, daquela região, crucificavam um bandido, aquele que era condenado todos os anos, tinha que ter naquela data, tinha que ser condenado alguém, tinha que ser condenado alguém. Eles faziam isso, eles tinham preparado aquilo. Mas o que Jesus tinha a ver com o que eles tinham preparado? Então, Jesus entra em cena num cenário onde as pessoas mais terríveis, as pessoas mais míseras para a sociedade, as pessoas mais indignas para a sociedade morrem na cruz. Ou seja, não existia morte que representasse maior desprezo, não existia morte que representasse maior humilhação para o homem, maior condenação para o homem do que a cruz. Então Jesus não poderia morrer uma outra morte. Ele tinha que morrer diante dos homens, aquilo que sinalizava, ou aquilo que representava uma morte ou uma maior punição, a maior condenação que os homens poderiam dar. Então Jesus morreu, ou foi condenado na maior pena que os homens na época dariam, que era condenação em morte de cruz. Essa é uma parte. Mas o ato dele ir até a cruz não é um ato dos homens. Porque quem poderia prender Jesus? Tem alguém que pode prender Jesus nessa vida? Tem alguém poderoso o suficiente para pegar Jesus, amarrar Jesus? Qual é a cadeia que poderiam prender Jesus? Não existe. Então, quem foi que levou Jesus para a cruz? Foi soldados? Não. Imagina você diante de um homem que alguém cortou a orelha de um soldado, ele mandou ele guardar a espada na bainha, pega a orelha do homem, bota no lugar. Quem é que pode com um homem desse? Imagina um homem que está diante do mar, em tempestade, as ondas derrubando e virando tudo que é embarcação. Eles vendem a hora da sua embarcação afundar, os discípulos, e eles desesperados pedem a Jesus para Jesus socorrê-los, senão eles vão morrer náufragos. E Jesus levanta a mão em silêncio, apenas estende a mão, e estendendo a mão, o vento mar se acalma. Quem é que tem poder para matar ou para prender uma pessoa como Jesus? Ninguém poderia matá-lo. Então Jesus vai à cruz porque é a maior condenação para os homens aqui nessa terra. Mas Jesus não vai à cruz porque os homens o levam para a cruz. Jesus vai à cruz porque Deus o envia para a cruz em nosso lugar. Para mostrar que a maior condenação que nós merecemos, Jesus sofreu por nós. E eu falei aqui que pior do que a cruz, pior do que está sendo cravado nas mãos e nos pés, pior do que receber uma lança transpassando o seu lado e sair sangue e água já, pior do que tudo isso, pior do que ser cuspido, escarnecido, é um homem comparecer diante do tribunal de Deus. Você já pensou? O homem aqui, ele consegue, diante da justiça daqui, ele consegue um advogado. Diante da justiça daqui, ele consegue um habeas corpus. Diante da justiça daqui, ele consegue uma redução de pena da sua culpa. Diante da justiça aqui, se consegue isso. Diante de Deus, o pecador, ele não consegue. Não existe diante da santidade de Deus redução de pena para ninguém. Não existe diante da santidade de Deus a habeas corpus. Não existe diante da presença de Deus o pagamento de... Como é que chama aquele pagamento para... Fiança. Não existe diante de Deus essas coisas. Diante de Deus, não. Diante de Deus, o pecado se paga com derramamento de sangue. Ou seja, se paga com morte. Jesus, pior do que a cruz, é o que Jesus teve que suportar diante de Deus. Por isso, que quando Jesus está lá no Getsemane, antes de ir para a cruz, ele ora ao Pai dizendo assim: se possível, passa de mim esse cálice. E lá na cruz, ele em desespero e agonia, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes?
Porque Jesus, na morte, Jesus, na condenação que cabia a nós, ele recebeu a rejeição do Pai que caberia a nós. Quando nós deveríamos ser rejeitados, Jesus foi quem suportou, ou foi quem sentiu o que é ser desprezado e rejeitado pelo Pai. Mas é muito precioso, irmãos, porque enquanto Jesus morre por nós, enquanto Jesus amarga a ira de Deus, nós estamos recebendo a superabundante graça de Deus, o amor incondicional de Deus na nossa vida. O que nós não merecemos vem sobre nós. O que Jesus não merecia, ele pagou por nós. O que nós não merecíamos, recebemos por causa da morte de Jesus lá na cruz. Agora, eu disse ainda aqui a semana passada que quando Jesus está lá na cruz, no momento da sua morte, quando a palavra do Senhor diz que ele expirou, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. Em pleno dia, em pleno meio-dia, em pleno 1h, 2h da tarde, as trevas ficaram a terra ficou por 1 hora em trevas. E alguém ousa dizer, alguns pregadores e teólogos da Bíblia diz que aquele momento era o momento em que Jesus estava recebendo o julgamento de Deus pelas nossas culpas, e nesse processo de julgamento, Deus não permitiu ao homem, à terra, nem aos céus. Ninguém viu o que Jesus suportou, o que Jesus como foi esse juízo de Deus sobre Jesus por nossa culpa, por nossa causa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mesclando, trazendo a morte de Jesus e o sacrifício lá no Antigo Testamento do cordeiro, do animal. Jesus, ele entra lá diante do Pai como o cordeiro que é levado para ser sacrificado. Ele é morto, o seu sangue é derramado. A ira de Deus está acesa, porque não suporta os nossos pecados, e todos os nossos pecados estão sobre Jesus, estão sobre ele. Ele está prestes a receber não apenas o julgamento, ele está prestes a receber uma condenação por nossa causa. Está o cordeiro lá diante do Pai, sendo morto, imolado, o sangue está sendo derramado, o cordeiro está pagando pela nossa culpa. O Pai tem o direito de enviar para o inferno, porque é assim que merecem aqueles que vivem ou que têm sobre si os pecados. Mas enquanto ele está lá, diante do Pai, o Pai olha para ele, e o que o Pai observa sobre ele são todos os nossos pecados. E aí imagina o seguinte, imagina uma coisa, irmãos. Imagina aquilo que você não suportaria que ninguém fizesse de mal, de ruim para você. Algo que ia lhe ofender muito. Imagine algo que seria muito desagradável para você. Vou dar um exemplo aqui. Imagine algo que o esposo não suportaria da sua esposa, ou que uma mulher não suportaria do seu esposo. O quanto isso é ofensivo, o quanto isso seria ofensivo para qualquer um. O que está acontecendo em Jesus ali, o Pai está olhando para ele e ele está com todos os nossos pecados sobre ele, tudo aquilo que é ofensivo, é horrível, insuportável para Deus, está sobre Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele está como um cordeiro mudo, como uma ovelha que vai para o seu tosqueador, o tosqueador tira toda a sua lã e ela não reclama, ela não diz nada. Ele está lá mudo, levando sobre si as nossas culpas e não tem nada o que dizer diante do Redentor, diante do Pai, porque o Pai é puro e santo e ele não tem nada para dizer a ele. Está como ovelha muda e sobre ele está todos os nossos pecados. Ao mesmo tempo em que ele é a ovelha, lá em Hebreus diz também que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não apenas entra como a ovelha que leva sobre si os nossos pecados, mas ao mesmo tempo ele está diante do Pai como o nosso grande sumo sacerdote. Apresentando ao Pai as nossas culpas, os nossos pecados, mas sobre ele. E algo interessante no texto que nós lemos no livro do profeta Isaías, no versículo 5, no versículo 6, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho.
Ou seja, nós nos desviamos em nós mesmos. A gente não precisa de muita gente para a gente pecar. Precisa? Não. A gente não precisa de uma torcida como no estádio de futebol para a gente cair do pecado, para a gente cair na miséria, para a gente cair na desobediência. Não. A gente só precisa da gente mesmo. Ou não é assim? O homem só precisa de si mesmo para pecar. Você não precisa ouvir mais ninguém para pecar. É só você mesmo. Ou seja, em si mesmo o homem se desvia como ovelha. Todos nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O pai está olhando para o filho está diante do pai, e o pai olhando para ele e vendo que sobre ele está todos nós, todas as ovelhas que desviam-se, que saem da presença do Senhor, que andam nos seus próprios caminhos, estão lá, sobre ele, toda a rebeldia humana. Mas ele está como cordeiro mudo. E enquanto o pai está prestes a condená-lo, a trazer sobre ele a condenação que era sobre nós, o sangue que ele está derramando é um sangue puro, é um sangue inocente. E por causa disso, o pai recebe o sacrifício, o pai recebe a oferta. E aquele que agora é o próprio sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também é o nosso sumo sacerdote, que está lá para oferecer uma oferta perfeita e agradável ao Pai. E enquanto o Pai olha para ele e vê sobre ele as nossas culpas, os nossos pecados, também vê sobre ele um sumo sacerdote perfeito, sem pecados, e que está oferecendo um sangue imaculado, um sangue sem pecados, em nosso lugar. E o Pai não mata. E o Pai não aniquila com ele. Porque apenas o Pai está ali para receber aquilo que está sendo pago, que é o preço da nossa culpa, o preço pelos nossos pecados. E Jesus assumiu tudo isso diante do Pai e o levou aos pés do Pai. E reverentemente, humildemente, ele está lá assumindo a condenação que era para cada um de nós. E agora a gente entra na igreja, a gente chega num culto, a gente vem adorar a Deus, e ouvimos, por exemplo, como nessa noite, o último cântico do Ministério de Louvor, eu e a minha casa serviremos a Deus. Isso só é possível porque Jesus foi lá em nosso lugar, morreu por mim, morreu por você. O Pai não poderia suportar o pecado, mas o sangue dele era inocente. Então, enquanto o derramamento de sangue tinha que acontecer porque alguém tinha pecado e éramos nós, mas enquanto o sangue é derramado, o sangue dele é inocente. E o sangue dele que está pagando o nosso preço, que está pagando a nossa condenação, também está nos purificando diante do Pai. Ele está diante do Pai nos justificando. Ele é condenado para que a gente seja justificado. Ele é julgado para que a gente seja absolvido. Ele recebe sobre si a penalidade para que a gente seja livre da condenação. E agora, completando o versículo 6 que eu comecei a falar, diz que todos nós como ovelhas nos desviamos. Todos nós, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Aí o versículo 6 encerra dizendo assim: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Sabe por quê, irmãos? O texto diz a palavra do Senhor que nós recebemos a paz em Cristo Jesus. Enquanto Jesus angustiava a nossa culpa, enquanto Jesus angustiava os nossos pecados, enquanto Jesus angustiava o nosso sofrimento, enquanto Jesus angustiava a nossa dor, Ele estava trazendo diante do Pai a nossa reconciliação com Deus, nós que estávamos desviados andando segundo os nossos próprios caminhos. Para que hoje a gente pudesse dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, quando o Pai olha para Jesus, vê ele ensanguentado, seu sangue esvaído, seu sangue completamente derramado, e o sangue dele é puro. Então, o Pai aceita o sacrifício.
E ele, como um sumo sacerdote que é, ofereceu a oferta perfeita. O Pai recebeu o sacrifício, a oferta perfeita, oferecido pelo grande sumo sacerdote, o sacrifício perfeito do Cordeiro Imaculado de Deus, que com seu sangue tira o pecado do mundo. E o que acontece agora? O que acontece é que agora ele pode interceder por nós, e a Bíblia diz que ele apenas se torna o primogênito dos que morrem. A partir de agora, não somente ele venceu o pecado e a condenação que pesava sobre nós e que foi levado sobre ele, mas ele agora também vence a morte. E trazendo consigo o poder da ressurreição, como o primeiro dos que ressurgem dentre os mortos, daqueles que ressurgem por causa dessa salvação maravilhosa do Pai. Jesus nos conduz a Deus, nos leva à presença de Deus, para que nós tenhamos a certeza de que um dia também, mesmo após esse corpo ser morto, sepultado, chegará um dia em que ressurgiremos em um corpo glorioso, porque Jesus morreu por nós lá na cruz. Enquanto Jesus estava diante do Pai, morrendo, sendo condenado, prestes a ser rejeitado pelo Pai, e é isso que ele diz lá na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Nós estamos sendo recebidos pelo Pai. Enquanto Jesus derrama o seu sangue para morrer em nosso lugar, o sangue de Jesus é aspergido sobre nós lá na cruz. E nós somos perdoados. E somos trazidos à condição de filhos de Deus, herdeiros dessa promessa, co-herdeiros com Cristo, como diz a palavra de Deus. E aí, nós podemos hoje, como cantamos e entendemos isso, crer que aquilo que a palavra do Senhor diz para nós, aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, se cumpre em nossa vida. Que a partir de hoje não existe mais praga, não existe mais maldição sobre a nossa casa, nem sobre a nossa família. Nós serviremos a Deus, sim, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o Senhor já pagou o preço que era para nós pagarmos, porque Jesus já nos livrou da morte e condenação, porque o Cordeiro já se apresentou diante de Deus e recebeu toda a ira de Deus sobre si, que era para vir sobre nós, sobre a minha vida. O Cordeiro de Deus, Jesus, já recebeu sobre si toda a ira do Pai. O Pai olhando e prestes a matá-lo, mas não faz, porque o seu sangue é imaculado, o seu sangue é inocente. Então, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da atitude de Jesus, por causa da sujeição de Jesus à vontade do Pai, da sua obediência, e como diz o texto, ele agradou a Deus o seu coração, ele agradou a Deus indo até a morte, entregando a sua alma. Jesus agrada ao Pai quando nós não poderíamos agradá-lo. E hoje, todas as vezes que nós entramos em um culto como esse, todas as vezes que nós estamos na casa de Deus, todas as vezes que nós cantamos um hino de louvor a Deus, todas as vezes que nós adoramos, ou todas as vezes que nós oramos a Deus, se o Pai olha para nós e Ele sabe dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe daquilo que é desagradável, daquilo que é feio, que a gente falou, pensou, disse, ou mesmo fez. Ele sabe de tudo isso. Mas quando Ele olha para nós, ao sacrifício perfeito lá na cruz que Ele recebeu, o Cordeiro já morreu em nosso lugar, e Ele nos dá a oportunidade de nos reconciliar com Ele, de nos humilhar perante Ele, pedir perdão, dizer para Ele: Senhor, eu estou arrependido, eu sei que Jesus morreu por mim lá na cruz, eu sei que eu deveria pagar com condenação, eu deveria ser morto, é o que eu mereço, mas o Senhor me deu graça quando Cristo morreu lá na cruz. O Senhor me deu perdão quando Jesus foi em meu lugar para o Calvário. Resumindo, o Senhor me amou quando eu não merecia. O Senhor me amou quando eu não olhava para o Senhor. O Senhor me escolheu enquanto eu desprezava o Senhor na minha vida. O Senhor me escolheu enquanto a escolha que eu fiz desde a minha vida mais tenra é pecar, é desobedecer, mas o Senhor me escolheu para a sua glória. O Senhor me escolheu para a sua salvação. A escolha foi Ele que fez. O Deus que me escolheu é o mesmo que escolheu o seu Filho bendito para morrer na cruz em meu lugar.
E em nenhum momento ele retrocedeu, em nenhum momento ele deu um passo atrás para desistir da grande angústia, do grande sofrimento que ele veria o seu filho passar. Em nenhum momento ele retrocedeu por amor a mim e a você. Então eu creio que o Senhor não retrocede, o Senhor não voltará atrás naquilo que Ele tem de promessa para a nossa vida. Ele não voltará atrás naquilo que Ele planejou, naquilo que é projeto dEle para a nossa casa, para a nossa família. Ainda que os diagnósticos, ainda que a probabilidade, ainda que as possibilidades, ainda que o que momentaneamente a gente veja, o presente diga para nós, olha, o fim é assim, não é um dos melhores não, eu posso esperar em Deus o melhor para a minha vida, o melhor para a minha família, o melhor para a minha casa. Porque eu tenho em Cristo Jesus a garantia de que Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O homem vai pregar a doença e nós vemos que a cada dia a situação do mundo, a situação parece que se torna pior. A sociedade vai moralmente se deteriorando, ficando cada vez mais desprovida de valores. Até mesmo nos melhores lugares, nos melhores ambientes cristãos. O que há de testemunho de escândalos não é brincadeira não, é notícia quase todo dia, no meio do povo de Deus. Mas independente das notícias, das perspectivas, eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Eu tenho aquilo que o Senhor me diz através do sacrifício de Jesus lá na cruz. O anjo da morte pode vir, ele está vindo a caminho. Ele pode vir na rua, ele pode vir no bairro, ele vai passar, mas ele vai ter que passar, porque há o sangue do Cordeiro na minha casa. Há o sangue do Cordeiro na minha vida. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus nos guarde, que nós possamos olhar sempre para o sacrifício da cruz, não apenas como o filme A Paixão de Cristo, mas como o Cordeiro que morreu em nosso lugar. O Cristo que estava sendo rejeitado por nossa causa e só foi aceito porque o seu sangue era inocente. Enquanto ele se sentia desprezado e rejeitado pelo Pai, nós estávamos de alguma forma sendo agraciados, recebidos pelo Pai, como estamos aqui nessa noite. Só temos que fazer algo que eu ouvi nessa noite aqui. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? É o que eu ouvi aqui hoje à noite. Já. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Mesmo que o Cordeiro tenha morrido por nós, o sangue é inocente, mesmo que ele foi rejeitado para que a gente fosse recebido, nós não vimos a cena dele diante do Pai, diante do Santo Deus, tendo que prestar conta, tendo que sentir do Pai a rejeição em nosso lugar. Mesmo tendo provado o perdão e amor dele, como nós já provamos na nossa vida. E sem contar as experiências.
Quando Isaías começa dizendo no capítulo 53, no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? Quem viu o braço do Senhor? Isaías está dizendo, eu preguei, Jeremias pregou. Quem deu crédito a essa pregação? Quem viu o braço do Senhor? Ele quis dizer o seguinte: quem provou do grande poder do Senhor, a mão forte do Senhor dando livramento? Todos nós já provamos da mão forte do Senhor, do livramento do Senhor na nossa vida alguma vez. Quantas vezes Deus já nos deu livramento? E os que a gente nem percebeu, Ele nos livrou. Mas mesmo assim, às vezes a gente prefere valorizar o eu, o que eu gosto, o que eu quero. E eu acabo fazendo o que eu quero, acabo fazendo o que eu gosto e não estou nem aí me lixando para o sofrimento lá do Calvário, para o pagamento do preço que Jesus fez em meu lugar. O que importa muitas vezes é fazer o que eu quero, o que me agrada, o que me satisfaz. Mas graças a Deus, porque Ele ainda nos dá a oportunidade de chegarmos diante dEle e dizermos assim: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Te adoramos porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor entrou em nosso lugar, na presença do Pai, para suportar o julgamento que nós nunca iríamos suportar, para aguentar o desprezo, a rejeição que nós não suportaríamos rejeitar. Tudo isso para que nessa noite, depois de desobedecer, depois de pecar, depois de ser falhos, podemos dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à tua presença, eu quero voltar à comunhão contigo, eu quero te agradar, eu quero te servir, Senhor. Já quis fazer o que eu gosto, já quis fazer a minha própria vontade, já quis fazer aquilo que me satisfaz, mas não vai dar certo. Eu entendo que eu tenho que agradar ao Senhor, que eu preciso servir ao Senhor, e eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar à tua presença, Senhor. Eu não quero me satisfazer no pecado, eu não quero me envolver ainda mais nessa coisa imunda que só me afasta de ti. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para Deus, eu quero ir para o céu, eu quero morar com o Senhor, eu quero viver a eternidade com o Senhor e não em tormento, não em angústia, não em sofrimento. Eu quero que o Cordeiro levou sobre si, ó Deus, se prove na minha vida. Oh Senhor, que as dores, os sofrimentos, as angústias, as amarguras, o pecado, aquilo que pesava sobre mim, Ele levou sobre si, que eu possa viver a paz que o Senhor promete para mim, aquilo que o Senhor me oferece através da sua palavra, que eu possa viver aquilo que as suas pisaduras fizeram comigo, me sararem em nome de Jesus. Que nós sejamos e vejamos a nossa casa, a nossa família sarada em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ver a nossa família liberta, transformada em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos sempre cantar com muita alegria: eu e a minha casa serviremos a Deus, serviremos ao Senhor. Que nós possamos ver a nossa casa, a nossa família, como nós estamos aqui nessa noite, em tua presença. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por teu amor para conosco, pelo sacrifício do Cordeiro na cruz. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja hoje, amanhã e sempre com todo o povo de Deus.
Amém. 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 A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.